Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Será que existe alguma relação entre o pentecostalismo, o crescimento das igrejas pentecostais e a estrutura geográfica dessas igrejas? Para falar sobre isso, eu recebo o geógrafo Ricardo Palhares, professor da PUC Minas. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, eu que agradeço, Flávio. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na nossa página você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós também estamos nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Ricardo, quando é que começa o seu interesse pelo estudo do pentecostalismo? Você que é geógrafo. Bom, Flávio, desde a minha formação, né, dentro da geografia, nós já trabalhávamos já com diferentes temas, né? A geografia, ela é a ciência para trabalhar todos os fenômenos, as manifestações no espaço. Então, logo da minha formação, comecei a trabalhar na PUC, né, coordenando o laboratório de cartografia, no curso de geografia da PUC, né, e lá os trabalhos todos da Arquidiocese, da PUC Minas, passavam pelas nossas mãos. Então, todos os trabalhos dentro do catolicismo, na questão do mapeamento das paróquias e das arquidioceses. Então, o gosto pelo mapeamento dessa linha de trabalho do fenômeno religioso já começou daí, né? Sim. E o pentecostalismo surgiu quando, então, nessa sua experiência? O pentecostalismo foi bem mais adiante, a partir do avanço deles, né? Então, já para fazer o mestrado, na época, né, em 2007... Você fez o mestrado na PUC Minas? Fiz o mestrado aqui no programa de pós-graduação em Geografia, né, Tratamento da Informação Espacial, a orientação do professor Alexandre Diniz, né? Então, na época, ainda sem saber o que trabalhar, né, comentamos juntos qual tema a gente poderia estar trabalhando, né? Aí ele disse assim, aproveita o que você já fez, já vem fazendo e cria algo em torno aí da religião, né? E aí converso com outros colegas, professores, professora Rita Liberato também, da Sociologia. Ela na época até brincou, você tem que trabalhar com o que está avançando. Na época já falava isso, né? E o fenômeno, a gente viu que realmente tomou proporções enormes, né? Sim. Como é que foi o seu primeiro contato com esse mundo do pentecostalismo? Assim, a minha religião, né, evangélica e tal, mas não em si para a religião própria, né, mas no contexto de se trabalhar algo mais espacial, vamos dizer assim, né? Nós sabemos que a religião ela é demasiadamente diversificada, né, e pouco estudada. Então, alguns estudos dentro da área, nós levantamos para ver o que já tinha sido feito, né? E reparamos que dentro do pentecostalismo, que é uma denominação dentro do protestantismo, havia poucos estudos, né? Então, poucos autores no Brasil trabalharam essa temática. Então, nosso interesse maior era espacializar isso mesmo, né? Porque como fenômeno, a religião como uma manifestação cultural no espaço, né, ela se faz no lugar, na região, no espaço, né, na paisagem, no território. E são todas categorias de análise da geografia, né? Sim. Então o interesse maior em cima... Acho que seria interessante a gente talvez esclarecer, né, principalmente nós que não somos da área de geografia, sim, essas categorias. Seria possível brevemente explicar cada uma delas? As categorias não são fáceis assim de serem compreendidas individualmente, mas elas trabalham num todo, né? Então, no caso do fenômeno religioso, como uma manifestação que atua na superfície, no espaço terrestre, né? Ela é associada com outros agentes, no caso podemos colocar o homem, né? Nessa relação entre esses fenômenos, esses elementos, o homem é um agente, né, do espaço. E no caso de se comparar ou se organizar uma religião, ela se faz presente na paisagem, por exemplo, modificando essa paisagem, né? Quando falamos já em territórios, essa questão mesmo da como elas se organizam no espaço, e aí entra já a temática espacial, né? Como elas se fazem, a questão dos templos, como eles surgem, como eles se distribuem, né? Qual que é a questão mesmo direcional dos fiéis de um tempo para outro, isso é uma questão de territorialidade, formando uma territorialidade, né? Entendo. Bem, você chegou além da metodologia própria da geografia, ou talvez seja também da geografia, discutir, por exemplo, aspectos históricos do pentecostalismo, o fenômeno que você decidiu estudar? Sim, inicialmente nós fizemos um levantamento histórico, até mesmo
para poder entender e compreender o fenômeno em si, né? Então, nós fazemos, claro, um levantamento desde o surgimento, né? O protestantismo e, posteriormente, o pentecostalismo aportaram em terras brasileiras no final do século XIX, início do XX, né? Por imigrantes americanos e europeus. Então, essa chegada, inicialmente, foi feita os levantamentos de estudos por estrangeiros, nem inicialmente por brasileiros, né? Esses estudos vão ter destaque a partir da década de 70, principalmente pela professora Maria Cecília França, em São Paulo, com a questão da peregrinação, né? A questão mesmo de romarias, né? Estudos dentro da área do catolicismo. E aí, a pergunta que você me fez anteriormente, o outro interesse pelo tema. Porque, comparado estudos afro-brasileiros, indígenas, sempre assumiram uma questão secundária, né, quando comparado com o catolicismo. E o protestantismo segue a mesma regra, né? Então, havia a necessidade de levantar, né, essa religião e suas denominações. E o pentecostalismo, claro, é a vertente dentro do protestantismo que mais cresce hoje. Então, mais uma importância de estudá-lo. E em que direção cresce, né, as igrejas pentecostais? Né? Onde que normalmente elas se implantam, as igrejas? Né? Né, para onde vão? As igrejas pentecostais, elas assumem assim, características bastante interessantes, né? No início, só para você ter uma ideia, os primeiros estudos sobre os pentecostais, somente o censo de 1960 começou a trabalhar isso, né? Então, inicialmente, ela servia, o fenômeno pentecostal servia como uma portadora desse contingente populacional, né, recém-migrado para as cidades, tá? Então, pessoas desenraizadas, que deixou o seu local de origem, procurando melhores condições de vida, né? Condições financeiras e emotivas também, seus dilemas emocionais e financeiros. O fenômeno pentecostal assume esse papel, né, de receber esse público. E aí um dos dinamismos dela mesmo é a comunicação em massa, inicialmente, né? Então alguns autores já até colocam aí 5 momentos importantes do fenômeno religioso, né? Os 2 primeiros, nós sabemos, protestantismo de imigração e o de missão, né? Com as fundações das igrejas tradicionais, conhecidas também como igrejas históricas. Sim. Né? Como é que você caracteriza um e outro Então, na grupo? parte de metodologia, nós tivemos que separar isso, né? Porque nós fizemos um contexto totalmente histórico, mas o carro-chefe mesmo do trabalho é dentro de uma perspectiva geográfica, né? Ao analisar o fenômeno no espaço, né? O crescimento do espaço. Então, fizemos uma análise inicialmente numa escala Brasil, podemos dizer assim, né? Como que eles se distribuem nesse espaço, e o nosso interesse depois puxando para uma escala mais estadual, né? E aí níveis de escalas de estudos foram trabalhados para se averiguar isso, né? Sim. Mas o local é na periferia, é no centro? Inicialmente, os pentecostais, eles estão concentrados em áreas, vamos dizer, mais periféricas dos centros urbanos, né? E isso mudou consideravelmente a partir da década de 70 com os neopentecostais, né? Que tem toda uma estrutura diferenciada, uma liturgia diferenciada, né? Assume um caráter de evangelização totalmente mais moderno, né? Com hinos, louvores, né? Alguns autores consideram até como a religião do marketing, né? Bem, em relação a essas igrejas, você diz então, já que elas se concentram mais nas periferias dos centros urbanos e que essa população traz como característica, né, a migração, sim, né, do interior. Migratório importantíssimo, né, nesse cenário, sim, visto que não só na questão religiosa, mas a população em si, e aí é onde que o catolicismo abre seus espaços, né, tem as suas perdas, né, sim, não só do catolicismo, mas da igreja protestante mesmo, a reformada, né, as tradicionais. Boa parte também dos pentecostais vieram das fileiras dos protestantes tradicionais, né? Então saem do interior, né? Sim, do interior, o eixo rural para os grandes centros urbanos, e aí coincide com a década de 50 e 60, né, com o crescimento das cidades, a urbanização, sim, né, e isso faz com que tenha uma acolhida maior de contingente populacional, sim, para essas religiões. E ao chegar aqui nas periferias dos grandes centros, não encontram acolhida na sua igreja de origem, por exemplo, os que vêm católicos ou os que vêm de alguma igreja protestante? Aí que é um tema histórico, bastante importante e que a católica deve ficar atenta, né? Porque é essa questão meio do aparato, né? Essa tensão
que a Igreja Católica vem deixando com os seus fiéis, né? A gente sabe que a Igreja Católica ela é mais hierarquizada, né? Ela é mais estatizada, né? Então ela tem essa dificuldade de estar atendendo esse grande contingente, né? Até uma frase de um professor da Faculdade de Juiz de Fora, né? O Faustino Teixeira, né? Da Ciência da Religião de lá, ele costuma dizer que é muita reza, né? Para pouca missa, né? E pouco santo para muita igreja. É muito santo para pouca igreja. Santo e pouco padre. É muito santo para pouca igreja, né? Sim. Então é aquela questão mesmo do controle, né? Então os padres se vêem na dificuldade de estar dando essa assistência, né, para os fiéis. Muito bem, nós vamos continuar a nossa conversa. Eu estou aqui com o geógrafo Ricardo Palhares. No Religário de hoje nós conversamos sobre o pentecostalismo em perspectiva de uma análise geográfica, nós podemos dizer assim. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.